Diga assim bem alto comigo, diga assim: como padecer e ser abençoado. Como assim, pastor? A palavra padecer, irmão, você vai ver que você vai encontrar muito ela no Novo Testamento. E padecer significa sofrer, sentir dores físicas ou morais, suportar ou aguentar dificuldades. Quem é que enfrenta lutas na sua vida? Irmão, eu vou mostrar para você que tem coisas que a gente enfrenta, batalhas que a gente passa, coisas que a gente sente, que é um propósito de Deus, que existe um plano de Deus. Como assim, pastor? Vamos iniciar lendo Mateus capítulo 13, lá no Mateus 16, desculpa. Mateus 16, versículo 13. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você precisar, acompanha na televisão, tá? Mateus capítulo 16, versículo 13. Olha o que vai dizer a Bíblia Sagrada para nós aqui, irmão. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu? Então você vê que Jesus pega aqueles que estavam seguindo ele e ele faz um interrogatório. A pergunta é: o que as pessoas falam? Quem que é o filho do homem lá fora? Aí disseram: olha, uns falam que é João Batista, Jeremias, né? Homens que passaram da Bíblia. Tá, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque, irmão, uma coisa é a visão das pessoas, outra coisa é a tua visão a respeito de Deus. Uma coisa é a maneira que as pessoas enxergam a Bíblia Sagrada. Outra maneira é como você está enxergando a Bíblia. E aí, olha que forte que vai dizer mais aqui para nós no versículo 16, irmão. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Entenda bem, Jesus só se torna o Cristo ao momento que ele é colocado na cruz. Pastor, mas Jesus, o nome dele não era Jesus Cristo, não. Ele era conhecido como Jesus, o filho de Maria e José. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele veio de Nazaré. E ele só se torna o Cristo a partir de quando? Quando ele é colocado na... Só que você vê que é interessante. Quando Jesus questiona os discípulos, eles disseram o quê? Para nós, tu és Jesus o Cristo. Tu és a promessa, tu és o Salvador. E aí olha que coisa forte que irmão vai dizer o versículo 17, ó. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás o quê? Então olhe para mim, muitas das coisas que vai acontecer na nossa vida, irmão, é do entendimento que a gente tem. E aí que tá, você entender a Bíblia com a visão humana, você é um religioso. Se você buscar entender a Bíblia com a visão de Deus, com a visão espiritual, com o entendimento da palavra, irmão, você vai ver que muita coisa vai despertar na tua vida. Por que tem muita gente, irmão, que abre a Bíblia dentro de casa e até lê alguns salmos, até lê algumas coisas, mas você vê que a pessoa não tem uma vida espiritual. Porque a vida espiritual está ligada à maneira que eu enxergo a palavra e do entendimento que eu tenho. Você vê que Jesus disse: ô Pedro, ô Simão Barjonas, deu para perceber que não foi carne e sangue que te revelou. Deu para perceber que você está tendo uma vida com Deus, com o meu Pai, que está no céu. Aí ele vai dizer mais, ó, no versículo 18, 19 e 20, vamos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Olha que forte. E as portas do inferno não prevalecerão contra... Versículo 19, ó. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado aonde, irmão? E tudo que desligares na terra será desligado aonde? Vamos mais um versículo. Então mandou aos discípulos que ninguém dissesse que ele era o quê? Quer dizer o quê, meu irmão? Os discípulos tiveram o entendimento certo. Para nós, tu és o Cristo. Quando Jesus ouve isso deles, olha o que Jesus disse:
Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Se tu tiver esse entendimento, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Tudo que ligares na terra, fala comigo bem alto, oração. Que ligares na terra será ligado, o que desligares na terra será desligado. Olha que coisa bonita, irmão. Só que aí, olha o que aconteceu logo após Jesus falar isso, e aqui é o forte da nossa mensagem. Versículo 21, por favor. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer. Fala aí, irmão. Padecer. Fala comigo bem alto. Aguentar muito. Não, fala bem alto, irmão. Diga assim, aguentar muita dificuldade. Diga assim, sentir muita dor física. Diga assim, moral. Sorrindo, fala para o irmão, sofrer. Pastor, mas por que eu preciso sofrer muito, pastor? Porque, irmão, tem coisa que você vai precisar passar. Olha por que Jesus precisava padecer muito, ó. Dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro. O ressuscitar era uma coisa normal? Ressuscitar era uma coisa humana? Quem concorda comigo que ressuscitar era uma coisa sobrenatural, um milagre? Então olhe para mim, tem coisas, irmão, que eu preciso enfrentar. Tem coisas que eu vou ter que passar, que eu vou sentir o peso, que eu vou sentir uma batalha espiritual, que vai mexer com a minha moral, que eu vou sentir muitas vezes na minha carne. Mas por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque eu enfrentando isso, eu vou ver Deus operando na minha vida. Irmão, não era uma coisa simples que Jesus estava fazendo. Por isso que ele começou a explicar que ele tinha que padecer muito. Só que olha que coisa forte. Quando ele explica que ele ia padecer muito, olha quem entra em cena. Versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão? De modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de quem? Quem que apareceu ali, irmão? Quem que apareceu ali? Tem uns que vão dizer Pedro. Não, Satanás. Irmão, olhe para mim. Quando você entende a questão do padecer, sempre o diabo vai aparecer. Para quê? Para fazer você dizer assim, tu não vai aguentar essa dificuldade. Tu não merece passar por isso. Imagina, tu tá lá e vai enfrentar toda essa dificuldade. Para que sofrer? Tá doendo. O diabo sempre vai aparecer. E muitas vezes usando a boca de alguém. Que muitas vezes parece que te ama. Que, meu irmão, vai dizer para todo mundo que morre por você. Agora dá um sorriso pro irmão lá e diz assim, ó. E na hora vai te negar 3 vezes. Que isso, pastor? Verdade. Olha que aparece, o diabo usa a boca do Pedro. Pastor, mas o Pedro não ia ser uma benção. Jesus disse que quando ele vencesse o diabo, ele ia ser. Ele ia ter que aprender também a padecer. Só que você vê que é interessante, o diabo se manifesta no Pedro, usando a boca do Pedro. Só que, irmão, quando você tem entendimento do que é padecer, do que Deus tem na tua vida, você consegue enxergar quem está sendo usado. Você consegue enxergar o que pode estar por trás daquela pessoa. Então você vê que Jesus estava ciente, a consciência dele era clara. Eu tenho que padecer muito. Eu tenho que aguentar muita dificuldade. Eu vou sentir muita coisa, mas eu vou ressuscitar. Dá um sorriso pro irmão lá assim, ó. Você vai sentir muita coisa. Fala pro irmão, você vai passar por muita coisa. Diga pro irmão lá, você vai aguentar muita coisa. Agora vou usar uma coisa mais minha, tá? Diga pro irmão, vai engolir muito sapo. Diga assim, mas vai vencer. É isso que você tem que entender, irmão. É isso que nós temos que entender. É isso que é padecer. Pastor, mas isso só foi com Jesus? Não. Abra a Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos 9, 15. Diga assim, eu vou vencer. Pode falar, irmão, eu vou vencer. Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitar. Eu vou ser um milagre de Deus. Eu vou salvar a humanidade. Irmão, é isso que você tem que colocar no coração. Eu vou salvar minha família.
Eu vou salvar meu casamento. Eu vou prosperar. O diabo não vai me vencer. É essa fé. Quando você entende isso, aquilo que você padece não é para te jogar no chão. Não, aquilo ali se torna um combustível para você vencer. Porque a tua visão ela é natural ou espiritual? Espírito, diga assim comigo, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém, irmão? Aí olha o que está dizendo em Atos 9,15. Diz assim, ó. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Pastor, de quem a Bíblia está falando aqui? De um homem, meu irmão, que foi tão bom para a humanidade quanto Jesus, só que ele não salvou o mundo. Mas ele foi um baita de um pregador. Quem? Apóstolo Paulo. Um homem, meu irmão, que a conversão dele foi verídica. Que as pessoas realmente, meu irmão, ficavam chocadas. Como é que esse homem que era tão usado pelo diabo começa a ser usado por Deus? A Bíblia diz que através deste homem, Deus fazia obras extraordinárias pelas mãos dele. Irmão, era um homem que enfrentava, era um homem que pregava a palavra, era um homem muito usado por Deus. E a Bíblia diz que ele era um vaso Quem concorda que fica bonitinho assim, vaso escolhido? Imagina você receber um chamado, né? Pastor Leandro chegar aqui, é um chamado, irmão, você é um vaso Quem ia ficar feliz levando a mão? Só que olha para mim, não é só isso. Olha o versículo 16, que forte. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, até ser chamado tem a palavra padecer. Pastor, o que isso quer dizer? Você pode ter um chamado lindo de Deus, mas você tem que aprender a padecer. Você vai ter que aprender a suportar, a aguentar, a sentir coisas que você não gostaria de sentir, irmão. A enfrentar coisas que você não gostaria de enfrentar. Mas saber, não, Deus é comigo, lá no final eu vou vencer. Quem está entendendo, levanta sua mão. Paulo foi chamado, irmão, para ser vaso escolhido. Mas Deus falou, eu lhe mostrarei. Não está dizendo assim, o diabo vai mostrar. Deus falou para o Ananias, eu vou mostrar para ele. O quanto ele vai ter que aguentar a dificuldade. O quanto ele vai sentir certas coisas e ele vai ter que superar. Aí entra aquilo que Deus falou para Paulo. Paulo, o meu poder não se aperfeiçoa na tua força, mas a minha graça. Ô irmão, olhe para mim. Por que nós temos que muitas vezes enfrentar certas coisas? Porque aí Deus vai se aperfeiçoando. Quem está entendendo? Quer um outro versículo gostoso? Quem quer mais palavra? Abra a Bíblia em Filipenses 4:13. Agora, eu não sei, quem já leu a Bíblia bastante aqui, irmão? Alguém já leu a Bíblia toda? Você sempre leu de frente para trás, né? Agora eu vou ler a Bíblia diferente hoje. Vamos ler de trás para frente. Diga agora, Deus. Fala para o irmão lá, assim, de trás para frente, irmão. O que você vai ler, pastor? Filipenses 4:13, depois o versículo 12. No 4:13, esse versículo eu acredito que você sabe decora. Ó. Posso todas as coisas... Fala bem alto aí, irmão. Posso todas as coisas. Quem já falou esse versículo alguma vez na vida? Uma vez na luta também. Na batalha. O pastor estava enfrentando uma luta e eu comecei a orar e eu disse na oração: posso todas as coisas naquele que me for. Agora, olha o porquê que Paulo fala isso. Versículo 12. Vamos ler de trás para frente. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como tanto a ter abundância. Agora olha que forte, irmão. Como padecer. Aí ele vai no versículo, ó. Posso todas as coisas. Então, quando a gente fala esse versículo, irmão, a gente tem que se lembrar que a gente vai padecer. Quando a gente fala esse versículo, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que, meu irmão, né, ali suportar algumas dificuldades. Quando a gente cita esse versículo, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que aguentar certas coisas. Porque tudo você pode naquele que te for. Quem está entendendo? Então, olhe para mim. Padecer não é uma coisa ruim. Pastor, mas olha a dificuldade. Irmão, depois que você vencer essa dificuldade, você avança. Depois que você vencer essa dificuldade, você cresce espiritualmente. Depois que você vencer essa dificuldade, as coisas vão acontecer na tua vida. Então, eu tenho que aprender a enfrentar as dificuldades, irmão. Eu tenho que aprender a aguentar aquilo que muitas vezes eu estou sentindo. Porque olha para mim, nem sempre você vai sentir coisas boas. Que isso, pastor? Verdade. Jesus não sentiu angústia de morte? Sim ou não? Sentiu.
Pastor, quer dizer que eu não vou sentir? Não vai, irmão. Tem momentos que o ambiente, que aquilo que você está passando, que aquilo que você está vendo, que as pessoas que estão em tua volta, irmão, estão te decepcionando, que você vai sentir o peso da batalha. Ah, pastor, o fulano disse que ia morrer por mim, na hora me negou 3 vezes. Não tem como você dizer, ai, tá tudo bem. É difícil, irmão. Quem concorda comigo que é difícil? Né? Diga pro irmão lá, tem que aguentar. Não, vocês estão muito tristes hoje. Vamos de novo. Diga pro irmão lá, tem que aguentar. Né? Ah, pastor, mas o Pedro, o Judas negou Jesus, vendeu Jesus por moedas. Pois é, irmão. Mas Jesus aguentou aquela dificuldade também. Em nenhum momento você vê Jesus reclamar, em nenhum momento você vê Jesus condenar. Pelo contrário, você vê Jesus dizendo o quê? Pai, perdoa. Pai, libera perdão, pai. Eu perdoo eles. Isso não é fácil, isso é padecer. Ele está sofrendo. É difícil, irmão. Tem momentos na nossa vida que a gente vai sofrer mesmo. Mas sofrer para fazer a coisa certa. Sofrer para ficar no caminho de Deus. Quem está entendendo? A Bíblia fala que até o amor tudo sofre. Quem aqui é cheio de amor? Então fala para o irmão, é cheio de sofrimento, né, irmão? Se tu ama, tu sofre, irmão. Não, pastor, eu amo as pessoas. Então você não sente nada, você não sofre quando ela não está bem? Você não fica triste, irmão, quando ela está errada, ou quando você vê que ela está tomando um caminho errado? Fica, então você está padecendo. Agora, a questão é isso aqui, ó, para nós já chegar para o final da mensagem. Abra lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Vocês estão gostando da palavra, irmão? Quem está gostando da mensagem? Diga para o irmão sorrindo, Deus está falando contigo, irmão. Espero que esteja. Irmão, Hebreus 9, versículo 26. Olha o que vai dizer a Bíblia Sagrada aqui. Você sabe que o pastor está pregando Bíblia para você. Diz assim, de outra maneira... Vamos ler o versículo anterior, por favor? Só para ficar mais fácil. Deixa eu ver. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, senão... Se eu não estou dando a referência errada, né? O pastor anota tanta coisa que... Hebreus 9 está certo. Diga glória a Deus. 9 está certo. Hebreus 9, isso. Perdão, irmão, não é Hebreus 9, não. É 1 Pedro 4. Eu quero falar uma coisa, quero ler outra. Hebreus 9, vamos deixar para outro dia. Diga glória a Deus. Ali também fala, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. É 1 Pedro 4. Desculpa, queridos, desculpa mesmo. 1 Pedro 4. Aí você vai entender o que eu vou concluir. É que eu anoto vários versículos, cada culto eu vou dando um, né? Ou repetindo algumas vezes. 1 Pedro 4, versículo 14. Agora sim, Robert. Diz assim, ó. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de... Pastor, eu não entendi o que é isso, vituperado. Põe na linguagem de hoje para ficar mais fácil. A tradução da linguagem de hoje diz assim, ó. Se vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de quem? Então, vituperado é isso, é você ser insultado, é você ser xingado, é você ser perseguido. Aí vai dizer assim, ó. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre... Então, irmão, olhe para mim, uma das marcas do Espírito de Deus estar sobre alguém não é a pessoa ser sempre agradável. Ela vai ser muitas vezes perseguida. Ela vai ser muitas vezes confrontada. Eu comecei a vir na igreja e eu comecei a ouvir umas vozes de crítica, assim. Quem começou a enfrentar isso? Levanta a mão. Irmão, isso é normal. Se você está dentro da igreja e ninguém fala nada, assim, ó, todo mundo, por que as pessoas criticam? Porque você começa a discordar das coisas erradas que as pessoas fazem. Você começa a ter uma nova vida. Todo mundo está gritando, mata, mata, mata. E você está lá. Mas para que matar? Dá uma nova chance. Todo mundo está lá. Joga pedra, joga pedra, joga pedra. E você está lá. Mas quem não está em pecado, que atire a primeira? Entendimento. Quem está entendendo, levanta sua mão. E aí depois você olha e diz que nem Jesus. Se ninguém atirou, eu também não vou atirar. Eu não quero me condenar também. Quem está compreendendo? Então, é isso que nós temos que entender. A marca do homem de Deus, muitas vezes o Espírito de Deus está com a gente, irmão, é a gente enfrentar alguma luta. A gente ter algumas resistências.
Só que olha o que vai dizer o versículo 15 e 16, para nós encerrar a mensagem. E, pode voltar para a linguagem normal, por favor. E que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou que se entremete em negócios, fala para o irmão sorrindo assim, na vida dos outros. Irmão, se você faz isso aí, aí não é para você padecer, né? Agora, olha o que ele vai dizer, ó, versículo 16, para encerrar. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta... Então quer dizer o quê? Pastor, o que o senhor quer dizer? Que é como da Bíblia estiver dizendo, está sofrendo, irmão, por Jesus, continua glorificando, continua orando, continua buscando, continua meditando, continua se alegrando em Deus. Põe na linguagem de hoje esse versículo para nós, só para ficar mais fácil a compreensão. Olha o que ele vai dizer, ó. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique em ver, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse. Irmão, aí que tá. Pastor, mas eu estou padecendo porque eu sou de Deus. Eu estou padecendo porque eu estou na fé. Eu estou enfrentando luto. O diabo está se levantando porque eu estou firme com Deus. Irmão, fica feliz. Agradece a Deus. Deus, obrigado, Deus. Porque eu sei que depois que eu enfrentar e padecer e aguentar, eu vou receber uma bênção. Eu vou ver a glória de Deus se manifestar. Eu vou ver a ressurreição. Quem está entendendo, levanta a sua mão. É isso que nós temos que entender. Irmão, padecer como um cristão é tomar a tua cruz e vencer como Cristo venceu. Padecer como cristão é o diabo tentar você, como diz lá em Tessalonicenses, que eu preguei à tarde sobre isso também, mostrando que a gente muitas vezes vai sofrer certas coisas, porque a gente sabe que a Bíblia já avisou, e é você resistir na palavra e você vencer. Vencer o tentador quando ele vem com a tentação. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Então, é isso que você tem que entender. Irmão, ser de Deus não é só sentir paz. Muitas vezes vai sofrer. Vai ter que padecer. Por quê? Porque Deus quer que você cresça. Porque Deus quer que você alcance as bênçãos. E não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser ali, é uma luta entre você e você mesmo. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Né? Mas diga comigo bem alto, eu vou vencer. Diga assim, as portas do inferno não vão prevalecer na minha vida. De o que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, padecer está muito ligado com a tua vida cristã. Tem gente que diz, pastor, eu não aguento mais. Dá um sorriso para o irmão lá assim, aguenta sim. Pastor, mas eu estou sentindo muita aflição. Suporta. Pastor, mas eu estou passando por uns pensamentos que estão atacando a minha cabeça. Irmão, vence isso no nome de... Repreende isso. Repreende, irmão. Não, pastor, mas o meu corpo está numa dor, num cansaço terrível. Pastor, eu estou assim, estou me sentindo pisado. Levanta e vai de novo. É isso que você tem que fazer. E aí você vai ver que você vai ser uma bênção. Amém? Quem crê nisso, levanta a mão. Diga, eu creio. Então aplauda o nome de Jesus.